A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 10 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Ministério de Mestre ou Doutor, textuário. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Amados, o ministério de mestre é uma dádiva de Cristo para a sua igreja. Hoje, em nossas igrejas, temos muitos pastores, evangelistas, profetas e também outros obreiros. Mas em muitas igrejas há uma escassez de mestre nos púlpitos. Isto, amados, faz com que a igreja ela se torne vulnerável, sujeito a ventos de doutrina, correndo o risco de cair na mão dos falsos mestres que traz a corrupção à igreja. Quando Jesus ele escreveu as cartas da Ásia, nós podemos ver que ele detectou alguns problemas doutrinários nas igrejas. Dentre elas, nós podemos destacar a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma igreja que declinava na fé, porque nós podemos observar que em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 14, Jesus censura aquela igreja e diz: tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja que também a igreja de Tiatira tinha o mesmo problema. Era uma igreja descuidada na doutrina. E Jesus censura a igreja de Tiatira em Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 20, quando ele diz: tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ensina os meus servos a comer do sacrifício da idolatria e também se prostituem. Veja que naquelas duas igrejas havia algo em comum. O quê? O pecado. Que pecado? Pecado da idolatria e o pecado da prostituição. Essas igrejas, ela estava em declínio espiritual, faltava ali a sã doutrina para confrontar com o viver dos cristãos. Neste sentido, nós podemos ver que o ministério de mestre, ele é de grande importância para que a doutrina seja aplicada, para que a doutrina ela entre em confronto com o viver cristão. Jesus, ele continua levantando mestres em nossos dias para instruir a sua igreja. E o nosso enfoque hoje, amados, é tratar da missão do ministério de mestre na igreja do Senhor. Então vamos para o primeiro tópico: Jesus, o mestre por excelência. Primeiro ponto, o mestre da Galileia. Em Mateus, no capítulo 4 e o versículo 23, a Bíblia nos informa que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos. Veja, amados, por onde Jesus passava, as multidões o seguiam. Jesus, ele chamava a atenção, as multidões eram inflamadas pelos seus discursos. A Galileia era um lugar pouco privilegiado. A Galileia simplesmente era conhecida pela produção de azeite, pela produção de produtos do campo, de grãos e também pela atividade e o comércio da pesca. Mas não se fala em mestres na Galileia. A Galileia era um lugar rude, a cultura era de baixo nível. E nós podemos ver que na Galileia, aquele lugar praticamente esquecido pela cultura, foi lá
que se levantou o mestre dos mestres. Nós podemos ver, amados, que quando Filipe ele foi levar Bartolomeu, que é Natanael, até Cristo, Filipe diz para Natanael: nós encontramos o Messias, aquele que Moisés falou na lei e também está escrito nos profetas. E nós podemos ver em João, no capítulo 1, versículo 46, nós vemos, amado, Natanael dizendo: mas pode haver alguma coisa boa da Galileia? Filipe então diz: vem e vê. E nós podemos ver que Natanael, ele viu em Jesus algo extraordinário e se tornou um dos apóstolos do Senhor. Vamos para o segundo ponto: o mestre divino. Veja só, amados, nos tempos de Jesus havia muitos mestres, mas os mestres estavam centralizados na região da Judéia, especialmente em Jerusalém. Os mestres vinham da classe dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes. Mas nós vemos, amados, que todos eles tinham um posicionamento, um destaque diferente, eram reverenciados, respeitados, considerados pela população. Mas havia um distanciamento entre aqueles mestres com o povo. Então nós podemos ver que Jesus ele surgiu na Galileia e vemos aqui que Jesus era um mestre diferente dos outros mestres. E aqui a Bíblia nos informa que um homem chamado Nicodemos, que era um mestre em Israel, um doutor da lei, um homem que estudou das melhores escolas, que cresceu para ser um doutor, ele via o seu povo sofrendo. Ele, como mestre, nada podia fazer pelo seu povo. Vemos então que ele ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, dos milagres. Ele então resolve procurar Jesus de noite. Nicodemos era um príncipe dos judeus. E vemos então, quando ele encontra Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que tu és mestre. Primeiramente, aquele mestre em Israel reconhece Jesus como mestre. E ele prossegue: porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade, Nicodemos estava reconhecendo Jesus como um mestre em grau de superioridade. É verdade, Jesus aos 8 anos de idade, ele já no templo em Jerusalém, já conversava, disputava, questionava com os doutores. Eles ficaram de boca aberta com Jesus, ficaram então entusiasmados diante daquela situação de tanta sabedoria. Quando o seu pai, a sua mãe chega e diz: meu filho, nós estamos à tua procura. Jesus então, na presença dos doutores, ele diz: não sabeis que eu estou na casa de meu pai? Eles então, amados, que estavam tão entusiasmados com as respostas e perguntas que Jesus fazia, agora ficaram assim sem sentido, porque acharam que aquilo seria um ato de imbecilidade. Na verdade, Jesus ele sempre confundiu os sábios e os entendidos, mas ele revelou grandes coisas para os pequeninos. Então nós podemos ver, amados, que Jesus ele era um mestre diferenciado. Ele foi chamado de mestre muitas vezes. Aqui na nossa lição detecta que 45 vezes Jesus ele foi chamado de mestre ao longo do Novo Testamento. Jesus, ele mesmo se declarou mestre e é um mestre por excelência. Vamos para o terceiro ponto: o mestre da humildade. Os mestres, como já falamos, eram mestres arrogantes, orgulhosos, aqueles mestres que queriam saudações nas praças, queriam ser adorados, reverenciados, reconhecidos pela população, mas eram arrogantes. Jesus era um mestre diferente, era um mestre da humildade. Veja que Jesus, amados, ele queria aproximar-se do povo, enquanto os mestres, eles se distanciavam do povo.
O povo não tinha acesso àqueles mestres, porque eles eram muito orgulhosos e arrogantes. Mas Jesus, ele estava pronto a receber os aflitos, os angustiados, aqueles que sofriam, aqueles que eram rejeitados, aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus abraçava todos eles. Por isso Jesus, ele é o mestre da humildade. Jesus, para demonstrar isso na prática, a Bíblia nos informa em João, no capítulo 13, que ele levantou da ceia, cingiu com uma toalha, colocou água em uma bacia e então foi lavar os pés dos apóstolos. Aquela cena marcou a vida dos apóstolos, porque ali, amados, algo extraordinário estava acontecendo, porque era inconcebível que um mestre pudesse lavar o pé de um discípulo, o mestre pudesse lavar o pé de uma pessoa leiga. Esse serviço era feito pelos escravos, os escravos que tivessem o nível mais baixo. Era o serviçal que lavava os pés dos visitantes quando chegava na casa dos senhores. Mas nós podemos ver que Jesus aqui, ele, em um gesto de humildade, ele pratica tal ação que era somente para aqueles escravos menos favorecidos. E isto era uma cena inconcebível no seu tempo, até mesmo a ponto de Pedro reagir. Quando Pedro reagiu daquela forma, Pedro não estava fazendo alguma coisa que era contrário ao seu tempo. Aquilo que Pedro disse era uma coisa que era comum e real no seu tempo. Um nobre não podia lavar um pé de um súdito. Então, quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro então reage dizendo: nunca me lavará os pés, os meus pés não vai ser lavado por ti. Jesus então diz: olha, se eu não lavar os teus pés, também você não tem parte comigo. Veja só, meus amados, nós podemos ver que Jesus, ele deu um grande exemplo, porque Jesus, ele não era um mestre que apenas tinha um discurso, era um mestre que não tinha apenas aparência, ele tinha realidade, ele tinha ali algo real para se apresentar. Portanto, Jesus está dando de exemplo para Pedro e para todos os discípulos, porque aqueles discípulos, eles seriam os futuros mestres da igreja, e eles precisavam aprender aos pés do mestre dos mestres, para que quando eles fossem mestres, eles pudessem seguir o mesmo exemplo de Cristo. Nós sabemos, amados, que até mesmo em nossos dias existem pessoas que são mestres, mas também são arrogantes. Existe mestre que muitas vezes distancia também do povo, mas nós sabemos que o verdadeiro mestre, ele, além de ser mestre, ele é discípulo de Jesus. E se ele é discípulo de Jesus, ele deve sempre aprender com Jesus a lição da humildade. Ele deve descer as escadarias da humildade e os degraus da submissão para que ele possa ser um mestre por excelência. Então nós vemos aqui, amados, que o exemplo de Cristo é um exemplo a ser seguido. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Primeiro ponto, uma ordem de Jesus. Veja só, amados, antes de Jesus subir ao céu, Jesus deu uma determinação para os discípulos. Ele deixou uma determinação para a igreja. Nós vemos que Jesus, ele determinou os discípulos para que eles também pudessem ensinar todas as nações. Então o ensino faria parte do projeto de Cristo para a sua igreja na terra. Então nós podemos ver que Cristo, ele deixou para os discípulos teriam agora o poder do Espírito Santo, que faria neles morada,
e para que eles pudessem desempenhar esta responsabilidade, esta tarefa, esta ordem de Jesus com eficácia. E nós podemos ver que no dia de Pentecoste se cumpriu esta promessa de Cristo. Agora, nós precisamos compreender que Jesus ele levanta mestres, o Espírito Santo capacita, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos também buscar o conhecimento, nós precisamos aprimorar a nossa formação intelectual, teológica e a nossa maturidade espiritual. Para isso, nós precisamos de aprender para que nós possamos ensinar com eficácia. Vamos para o segundo ponto. A doutrina dos apóstolos. Veja só, meus amados, o texto de Atos dos Apóstolos 2, o versículo 42, a Bíblia nos afirma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja só, o que é perseverar? Perseverar é permanecer firme, é seguir na mesma caminhada, é não abrir mão das suas convicções. Aquele que persevera, ele não é levado por ventos de doutrina, ele está firme na fé. Mas o que é doutrina? Doutrina é a série de ensinamento que Cristo ele deixou para que os discípulos ensinassem à igreja. Então nós vemos aqui, amados, que a doutrina dos apóstolos ela precisava ser aplicada com eficácia. A doutrina dos apóstolos, ela refere aos ensinos que são aplicados na igreja em todos os tempos. E em nossos dias, nós seguimos esta mesma doutrina, seguimos esse mesmo princípio, a doutrina verdadeira, genuína, autêntica, porque onde há doutrina, há edificação, onde há doutrina, há o ensino verdadeiro, e nós não podemos abrir mão desta doutrina. Vamos para o terceiro ponto, ensinamento persistente. Amados, nos tempos de Jesus, havia muitos mestres, mas o foco daqueles mestres era a lei. Jesus, que havia edificado a igreja no Calvário, Jesus precisava de mestres para ensinar a sua igreja. Por isso, os primeiros mestres da igreja foram os membros do colégio apostólico. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 42, nós vemos escrito: e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Foi desse mesmo entusiasmo que o apóstolo Paulo, ele ensinando aos anciãos de Éfeso, ele anunciou o evangelho naquela cidade, publicamente, de casa em casa. Ele anunciou o evangelho aos judeus e também aos gentios, conforme ele afirma em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 20. Veja o que ele diz: sabeis que nada que útil seja, vos deixei de vos anunciar e ensinar, publicamente e de casa em casa. Veja, meus amados, que Jesus, ele levantou muitos mestres na igreja primitiva. A igreja de Antioquia era uma igreja privilegiada. Ali nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia informa que naquela igreja havia profetas e havia mestres, a saber, Paulo, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém. Eram pessoas destacadas naquela igreja. Então nós podemos ver, amados, que aquela igreja era uma igreja que não faltava o ensinamento, porque tinha pessoas qualificadas
para o ensino das Escrituras. Então nós vemos, amado, que Jesus ele continua ainda levantando mestre para ensinar o seu povo. Jesus continua levantando mestre para a sua igreja. E em nossos dias, amados, esse ministério ele está sendo muito necessário. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a sã doutrina ela está sendo violada. Nós vemos hoje, muitos estão pregando o evangelho que não transforma a vida, o evangelho que não muda o caráter, que não conduz à salvação. Vemos um evangelho que está sendo atingido pelos falsos mestres. E o mundanismo, às vezes, já tem entrado na igreja. E o pior, o mundanismo também tem entrado em muitos que pregam o evangelho. E assim, amados, a comida, o alimento sólido, o alimento espiritual está sendo deteriorado. Por isso, Jesus ainda conta com os mestres que podem ser levantados nos dias de hoje, no poder do Espírito Santo, com compromisso com a palavra, para pregar a sã doutrina, para edificar vidas. Vamos então para o terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Primeiro ponto, uma necessidade urgente da igreja. Veja só, amado, para que o ministério de mestre seja eficaz, é necessário também que haja pessoas vocacionadas. Na verdade, existem pessoas vocacionadas, mas muitas vezes são pessoas despreparadas intelectualmente, despreparada teologicamente e despreparada espiritualmente. E neste sentido, nós vemos que predomina a superficialidade da palavra. Nós vemos que existe muita infantilidade espiritual. São pessoas que correm o risco de ser levadas por ventos de doutrina ou até mesmo cair nas mãos dos falsos mestres enganadores que estão em nosso tempo em evidência. Para isso, a igreja também precisa investir no ministério de mestre. Nós sabemos, amado, que isto é um investimento. Precisamos preocupar na formação de pessoas qualificadas para este ministério. Então nós sabemos, amado, que o ministério ele é algo muito especial, mas algo muito sério que precisa ser tratado com zelo para que a igreja seja edificada, para que haja crescimento espiritual. Foi neste sentido que o profeta Oséias, ele pôde dizer: o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. Mas nós sabemos que o conhecimento, ele muda a situação. O conhecimento, ele traz estrutura, maturidade espiritual e crescimento, tanto de forma pessoal como coletiva. Vamos para o segundo ponto, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Veja só, amados, a Bíblia, ela nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O discipulado, ele deve ser algo contínuo, conforme Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Nós podemos fazer a pergunta: quanto tempo demora um discipulado? 3 meses? Não. 6 meses? Até que seja batizado? Não. O discipulado ele é permanente, ele é por toda a vida. Nós somos discípulos de Cristo por toda a vida. E neste sentido, nós não podemos abrir mão da sã doutrina, continuar aprendendo, continuar servindo ao Senhor, conhecendo mais a Cristo. E assim, amados, nós precisamos entender que o aprendizado deve ser regra do nosso viver cristão.
Então nós vemos, amado, que um aprendizado ele deve ser contínuo enquanto, amado, nós estivermos peregrinando por esta terra. Vamos para o terceiro ponto: requisitos necessários ao mestre. Veja só, meus amados, nós precisamos compreender que existem alguns requisitos para que o mestre ele possa ser eficaz, ele pode ter uma doutrina sólida. E aqui na nossa lição tem alguns dos muitos requisitos que existem. Aqui nós vamos tratar apenas 4 requisitos. Primeiro, letra A, salvo em Cristo. Primeiramente, para ser um mestre, a pessoa precisa ser salvo em Cristo. Tem que passar pelo Calvário. Se não passar pelo Calvário, não pode ser um mestre. Existem muitas pessoas que têm cursos de teologia, têm conhecimento, mas ele não pode ser um mestre. Por quê? Porque ele não vive aquilo que ele prega. E um mestre, ele precisa ser salvo e ter vida para que ele possa identificar com aquilo que ele faz e aquilo que ele prega. Certa vez um homem ímpio procurou um pastor amigo meu e disse: como eu faço para me tornar um pastor? Eu acho a função de pastor tão bonita, eu tenho vontade de tornar um pastor, o que eu devo fazer? Aquele pastor disse: primeiramente você tem que converter-se a Cristo. Mas se eu converter a Cristo, com quanto tempo eu posso ser um pastor? E aquele pastor ele diz: primeiramente você vai ter que ser discipulado, depois você vai ter que batizar nas águas, depois você vai ter que fazer cursos teológicos, você vai ter que estudar a Bíblia, depois, se você estiver bem, você pode ser um auxiliar, depois se tornar um diácono, ser um presbítero. E depois você vai ter que saber se você tem vocação e chamada para o ministério. E se você tiver, você terá que passar ainda pelo crivo da igreja para saber a sua conduta cristã e a sua conduta moral. Vai ter que saber qual o seu caráter moral, a sua reputação na sociedade, como que você é na igreja, como que você trata sua esposa, como que você trata seus filhos, o que a sociedade diz a teu respeito, se você é homem de uma palavra só, se você compra e paga, se a sociedade tem admiração por você. E aquele homem diz: assim é muito difícil, assim não vai dar para mim. E aquele homem desistiu até mesmo de se converter a Cristo. Infelizmente, amados, existem pessoas que querem ser mestre, mas querem ser mestre de qualquer forma. Querem ser mestre, mas não ter compromisso com a sã doutrina, com a vida ministerial, com a vida pessoal, com respeito à comunidade cristã. Foi por isso que Tiago ele diz, na sua carta, capítulo 3, versículo 1, Tiago ele diz: muitos de vós não queiram ser mestre, sabendo que terá um maior julgamento. Veja, meus amados, é assim que nós sabemos que um mestre verdadeiro, ele tem que ser, prezar pela sã doutrina, ele tem que viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Letra B, hábito de ler. Veja só, meus amados, um mestre, ele precisa ter desejo pela leitura, deve estudar a Bíblia, ler bons livros, fazer pesquisas, para que ele possa realmente ter um aprendizado contínuo. Esta era a regra de vida, por exemplo, do apóstolo Paulo. Veja que o apóstolo Paulo ele incentiva Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo incentiva Timóteo dizendo: persistes em ler e exortar e ensinar, até que eu vá. Também na segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 15, nós podemos ver também
O apóstolo Paulo dizendo: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja que o apóstolo Paulo, ele tinha o hábito de ler. Era um doutor da lei, era um doutor na igreja, era um homem que falava 4 línguas pelo menos, era um homem que tinha um currículo exemplar, mas ele não abria mão de persistir em ler, em persistir em aprimorar os seus conhecimentos teológicos. Letra C, preparo intelectual. Um mestre, amado, ele não pode ser desinformado. Um mestre que ele é desinformado, ele está desfigurado. E nesse sentido, nós sabemos que a cultura do mundo bíblico, ele é muito diferente da cultura ocidental. E neste sentido, nós podemos ver que o mestre, ele precisa compreender a Bíblia de acordo com os princípios dos tempos bíblicos. Então, se ele não tiver esses conhecimentos, ele não vai pregar com firmeza, não vai pregar com eficácia. Muitas pessoas, muitas vezes por desconhecimento, faz apelações de coisas que ele realmente interpreta de forma errada. Isso não pode ser concebível a uma pessoa que ocupa o púlpito da igreja para ensinar. Quarto ponto, letra D, um coração em chama. Veja, meus amados, nós sabemos que não basta nós termos preparo intelectual, não basta ter preparo teológico ou até mesmo preparo espiritual. Nós precisamos ter as nossas mentes e também os nossos corações inflamados para a obra do Senhor, inflamados, ardendo por este ministério. Então, se a nossa mente, o nosso coração estiver envolvido, estiver em chama para esse ministério, se assim realmente nós seremos, amado, verdadeiros discípulos do Senhor, exerceremos a nossa função, nosso ministério, qualquer que seja o ministério que foi concedido, nós vamos exercer ele com eficácia. Vale lembrar que um ministro, ele pode ter 2 ou mais dons ministeriais, assim como também os dons espirituais, eles são diversos e uma pessoa pode ter vários dons espirituais. Da mesma forma, um ministro, ele pode ser profeta, ele pode ser pastor, ele pode ser mestre. No nosso tempo, existe muitos obreiros, ministros, que ocupam várias funções ministeriais. E tudo isso é para a glória de Deus e para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.